Shalom Ubrachá. Essa semana estamos em Parashat Noach e todo mundo já ouviu falar muito sobre Bnei Noach e o que é realmente, o que essa Parashá conta pra gente. O Noach era o Noé da Arca de Noé. Ele era a 10ª geração desde o Adão e a Havá. O Adão e a Eva são as primeiras duas pessoas que Hashem criou no mundo, e o Noach, ele era a 10ª geração. Aquelas 10 gerações, a partir do Adão e a Havá, eles fizeram tudo de ruim. E chegou no Noach. O Noach era uma pessoa que não fez tudo de ruim, não matou, não roubou, não foi com a mulher do outro. E diz a Torá que Noach tzadik tamim haya bedorotav. Ele era um tzadik na geração dele. Ele era uma pessoa... O tzadik é traduzido como justo, mas essa palavra justo em português não é a mesma que o justo em hebraico. Ou seja, quando você fala justo em português, é um xerife no faroeste, né? O justiceiro, o justo, não necessariamente uma pessoa elevada espiritualmente, mas uma pessoa que luta pelos direitos, e não necessariamente alguém que acredita em Deus. E a palavra tzadik em hebraico ela quer dizer isso, uma pessoa honesta, mas a intenção dela é um assunto espiritual, quer dizer, uma pessoa espiritualmente elevada. Quando você fala que você vai viajar para um tzadik para receber uma brachá, você vê um vídeo do Rebbe de Lubavitch, quarteirões com uma fila de largura de 5 pessoas para receber uma brachá. Eu estava no Baba Sali lá em Israel, 1980 também, quarteirões para receber uma brachá de um tzadik. E quando você traduz isso para português, você fala uma pessoa justa, quer dizer, todo mundo é uma pessoa justa. Qualquer loja aqui no Bom Retiro, as mulheres que trabalham são pessoas justas, elas te ajustam a saia, te ajustam a camisa, e elas não vão te roubar, não vão te matar. Então o conceito de tzadik em hebraico não tem como traduzir como justo, porque o sentido da palavra é outro. Então tem como traduzir, transliterar, então, sendo que não tem como traduzir, então a gente vai transliterar, falar de tzadik de verdade. Só que aí a Torá fala que o Noach, ele era um tzadik diferente. Ele era um tzadik na geração dele. Então isso já vem te dizer que se ele tivesse na geração de Avraham Avinu, que eram 10 gerações depois, se ele estivesse vivo ainda, ele ia falar, olha, não matei, não roubei, não dormi com a mulher do vizinho. Eu ia falar para ele, big deal, agora estou aqui no Bom Retiro, estou indo para Higienópolis, e eu posso te mostrar que todas essas pessoas na rua, ninguém matou, ninguém roubou. Então, que big deal? Numa geração que todo mundo estava matando e roubando e dormindo com a mulher do outro, dormindo homem com homem, homem com animal, vai saber tudo que eles estavam fazendo. Uma pessoa que ele ia totalmente contra a correnteza, ele era um tzadik em relação àquela geração, mas em relação à geração de Avraham Avinu, big deal, não matou, não roubou, qual que é o problema? Então, o que acontece? Qual era a diferença entre Noach e Avraham Avinu? Tem na Rússia, na época dos Rebes de Lubavitch, tinha um conceito, tzadik em peltz. O peltz, antigamente não tinha coisas sintéticas. Então, você queria um casaco de pele, tinha que matar um urso e fazer o casaco. Então isso era chamado de peltz, esse casaco de pele. Depois inventaram já coisas sintéticas. Hoje em dia, não necessariamente que um casaco de pele vai ser chamado de peltz. Ele pode ser chamado hoje de plástico, um casaco de plástico.
Mas antigamente era um casaco de pele verdadeiro e eles tinham uma lareira e tinham um casaco de pele. Então, na Rússia ficava muito frio. Esfriou, você tem dois jeitos de se esquentar. Um jeito é colocando o casaco de pele, você fica quentinho, mas todo mundo à sua volta congela. Ou você acendendo a lareira. Vai custar, você vai ter que comprar lenha, ou você vai comprar o casaco de pele, ou você vai comprar lenha. Você comprando a lenha, você vai esquentar todo mundo. Você comprando o casaco de pele, você se esquenta só a si próprio. Então, na prática, o conceito de Tzaddik Peltz é a diferença entre o Noach e Avraham Avinu. Noach, ele era um tzaddik na geração dele, quer dizer, ele não matava, não roubava, todo mundo lá matava, roubava, fazia tudo de errado. Mas o que Avraham Avinu fez de divulgar o judaísmo, de ensinar as pessoas a rezarem para Deus, de ensinar as pessoas a deixarem a idolatria, isso o Noach não fez. Quer dizer, ele foi um tzaddik Peltz, ele colocou um paletó para si próprio, ele entrou dentro da arca, muito fofinho, bonitinho, com a família inteira, com todos os animais, e o mundo inteiro morreu. Não dá para julgar a pessoa, né? Dizem nossos sábios que a gente não tem como aplicar conceitos de hoje ao que aconteceu antigamente. Ou seja, o mundo mudou. Até na Gemara, na Mishnah, na Gemara, a Gemara traz remédios, receitas de remédios. E a Gemara fala sobre animais, quando o animal dá luz, e os próprios sábios da época, eles falam, olha, testei esse remédio e não aconteceu nada, não serviu. Aí falam para ele, porque já se passaram muitos anos desde que o remédio foi inventado, então a doença mudou, a pessoa mudou. A vaca que dava luz no primeiro ano de vida já leva mais tempo para dar luz. E nossos sábios falam muito sobre essa transformação que acontece no mundo. O homem não vira macaco, o macaco não vira homem, mas o homem foi morar no lugar frio, ele ficou branco. O urso foi morar no lugar frio, ficou branco. O homem foi morar na África e ele ficou de outra cor. E hoje já não acontece mais isso. Hoje, se você quer branquear sua pele, você não vai morar na Sibéria há 10 anos e você vai ficar branco. Ou você não vai morar na Sibéria e ter um filho branco, não sei o quê, tem um casamento com alguém dessa cor. Então, na prática, o mundo muda. O homem não vira macaco, o macaco não vira homem, mas o homem se adapta ao meio ambiente, o macaco se adapta ao meio ambiente, e uma espécie dá origem a muitas raças, mas uma espécie não vira outra espécie. Simplesmente ela se ramifica em muitas e muitas raças. E isso acontece constantemente. E quando Deus criou o mundo, diz o Zohar, aquelas pessoas daquelas 10 primeiras gerações, eles não eram do tamanho que a gente é hoje. Você encontrou o fóssil do dinossauro, que era a lagartixa lá, o lagartinho da época. Os sábios do Zohar encontraram o osso de uma pessoa que viveu na época antes do dilúvio, e eles andaram 300 passos, cada passo 50 centímetros, que isso é chamado de amá para nós, 300 passos sobre o osso dessa pessoa. Então, quer dizer, é um osso de 150 metros, isso era um osso, não era o esqueleto inteiro da pessoa. Um osso era 150 metros. Então eles falaram, olha, o tamanho daquelas pessoas era tão grande. A gente hoje que tem já os fósseis dos dinossauros, você imagina, o dinossauro para eles é menor do que uma galinha para nós. Ele dava um chute num bichinho desses, o bichinho voava. O que os cientistas fazem, pegam o tamanho da pessoa de hoje e o tamanho do dinossauro de 5.000 anos atrás, e eles falam, olha, tá vendo, ele é maior do que a pessoa. Agora, ao contrário, diz o Zohar,
só um osso dessa pessoa, vamos dizer que fosse o fêmur, o Zohar não especifica que osso era esse, mas vamos dizer que fosse o fêmur, isso eu não posso me responsabilizar porque lá não está escrito, mas diríamos, lehombra, o maior osso da pessoa. Então essa pessoa, se só o fêmur dele tem 150 metros, então procura no Google como calcular a proporção da pessoa e verifica qual era a altura dele. Então por isso, diz o Zohar, aquelas pessoas, eles não tinham medo de nada. Eles falaram para o Noah, olha, aqui, qual que é o problema? A gente está matando, roubando, dormindo com a mulher do outro, fazendo tudo de errado. E agora, se Hashem mandar um dilúvio, abrir um vulcão de água, a gente tapa ele com o pé. Ou seja, eles tinham uma autoconfiança, eles tinham uma prepotência que não tem hoje, esse nível de prepotência. Hoje nós somos uma geração fraca. Então, por isso, o Noah, ele devia ter um trauma da geração dele. Ele não rezou pela geração dele. Ele foi o Tzaddik Impeltz. Ele salvou a própria vida, salvou a vida da família dele, salvou a vida dos animais e o resto já não importou para ele. Então, por isso a Torá diz que o Noah, ele era um tzaddik também maior bedorotav. Ele era um tzaddik na geração dele, porque se ele estivesse na geração de Avraham Avinu, aí iam falar big deal, você não mata, você não rouba, também não mata, não rouba. Você imaginou? Deus me lembra, quer dizer, será que hoje eu posso apresentar alguém, tentar conseguir emprego para alguém e no currículo falar, olha, eu não assassino, eu não roubo, olha como eu sou tzadik? Será que eu posso apresentar alguém dessa maneira ou vou ter vergonha de falar isso? Então, na geração dele, isso era um orgulho, falar, olha, eu não assassino, é um orgulho. Na geração de Avraham Avinu já pegava mal. Então, só para terminar o nosso assunto, nós falamos sobre o tamanho das pessoas. Todas as medidas dos nossos sábios, eles são tamanhos de coisas, eles não são medidas de centímetros ou polegadas. Então, nossos sábios, as medidas são para um povo que não tinha material didático. Então, as medidas são o tamanho de uma azeitona, o tamanho de uma tâmara, o tamanho de um ovo e um amá. Amá é o antebraço, é esse tamanho. E as medidas da arca de Noé, elas são medidas quadradas. A arca não era um navio, a arca não tinha direção, não tinha controle nenhum, quer dizer, era Deus que conduzia aquela arca. E quando Noah mandou a pomba trouxe um ramo de oliveira, não tinha como ele se direcionar até aquela região. Era só por motivos de, assim, para acalmar os ânimos, mas não que a arca tivesse. A arca era um quadrado, era um retângulo. Ela tinha 3 andares, vocês podem ver todas as medidas da arca, são medidas retas, não tinha nada redondo. E aí você pergunta, a medida está em amot. Amot, o amá é um antebraço, é traduzido como cúbito, mas você pergunta para alguém o que é um cúbito, o que é um amá, vai dar na mesma. Então vamos dizer, ou você traduz, ou você translitera, fala amá, ou você fala 50 centímetros em relação a nós. Só que o Noé da Arca de Noé, ele não era do nosso tamanho. Ele era do tamanho das pessoas daquela época. Então o amá dele, o antebraço dele, ele era de um tamanho proporcional ao tamanho dele. Então por causa disso, quando você vê as medidas da arca, você imagina que entraram lá todos os animais. Tem 2 possibilidades. Uma possibilidade é que realmente as medidas da arca eram de acordo com o antebraço do Noah, e o Noah era uma pessoa do tamanho das pessoas daquela época. Com certeza que ele não era um anãozinho, com certeza que ele era uma pessoa normal. E os animais,
O elefante não tem hoje um elefantinho pequenininho, não tem hoje um elefante grande. Os animais não têm raças, então pode ser que as raças que tinham naquela época, todas eram pequenininhos. E outra possibilidade, que essa é a que eu gosto mais, está escrito que no Beit HaMikdash, em Jerusalém, o povo de Israel inteiro ia para o Beit HaMikdash. Ia para Jerusalém, para as 3 festas chamadas de Shalosh Regalim, iam a pé e chegavam lá no Beit HaMikdash. No Yom Kippur, todo mundo entrava, era um empurra. Eu estava no Rebbe de Lubavitch, eu me lembro desse empurra. Se alguém desmaia, ele desmaia em pé, ele vai ficar lá em pé para tirar ele, tinham que levantar ele e passar pelas cabeças. E no Beit HaMikdash era esse empurra, e na hora que todos se prostravam, de repente aconteceu um milagre, ficava uma distância de 2 metros entre uma pessoa e a outra. Então a mesma coisa com certeza acontecia na arca também. Na hora que entraram os animais, aí ficou aquela distância entre eles, milagrosamente. Então eu gosto mais do milagrosamente. Dá para justificar isso, que o Noah era uma pessoa grande, as medidas são a Amá e o Amá do Noah, quer dizer, antebraço do Noah, e os animais eram pequenos, dá para justificar dessa maneira. Mas dá para justificar também que foi um grande milagre sem entrar no tamanho dos animais. Pode ser que os animais eram maiores do que os animais de hoje, e mesmo que não acho que era isso, mas vamos dizer que fossem até o tamanho parecido. O ser humano era gigantesco? Era. Então os animais, não importa o tamanho, o importante é que na hora que eles entraram na arca, sendo que todo esse assunto da arca era um grande milagre, aí o espaço apareceu por milagre também. Quer dizer, todo assunto da arca é um milagre muito grande. Então, o milagre continuou na hora que eles entraram. Hatzlachá, Briut, Panassá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Continuamos esse assunto logo mais.